A experiência que vence o medo. A experiência que vence o medo. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã, todos vocês que nos acompanham. O nosso desejo e a nossa oração é que o favor do Senhor, a graça do Senhor, a misericórdia de Deus os alcance. Esse momento de adoração que nós realizamos aqui, esse momento ele se concretiza em o nome do Senhor Jesus. E é no nome do Senhor Jesus que eu peço a você que receba os nossos cumprimentos, receba o nosso carinho, receba em Cristo Jesus a nossa afeição. Vamos adorar a Deus. Vamos falar do cuidado de Deus para com o seu povo. Vamos refletir sobre a sua palavra. Vamos louvar o nome do Senhor. Também vamos ter oportunidade de orar, apresentar as nossas vidas, apresentar as nossas alegrias e tristezas, porque o nosso Deus também é o nosso Pai e Ele cuida de nós. O nosso Deus, e somente Ele, nos sustentou até aqui. Adentramos o outono. Sim, quarta-feira, 6 de maio. O Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado. O Senhor tem nos preservado. E nós estamos aqui para testemunhar do seu amor, do seu poder e da sua vontade para as nossas vidas, para declarar a salvação em Cristo Jesus. Seja abençoado meu irmão, seja abençoado minha irmã, seja abençoado a sua casa, seja abençoado o seu lar, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre um personagem bastante importante das Escrituras. Um homem único. Assim como você também é importante e único. Assim como você também é importante e única. Nós vamos falar sobre um episódio na vida de um homem importante e único. Mas também, como nós, um homem que teve os seus momentos de fraqueza, um homem que viveu os seus temores, um homem que sentiu medo. Porque assim como eu e você, ele também, apesar de ser especial, apesar de ser importante, apesar de ser único, ele também, assim como eu e você, era um homem com as suas fragilidades. Cada um de nós temos as nossas fragilidades. Mas acima de todas essas coisas, existe um Deus que cuida de nós. Existe um Deus que nos guia. Existe um Deus que nos preserva. E hoje, pela misericórdia do Senhor e por meio da palavra do Senhor, nós vamos falar sobre a experiência que vence o medo. A experiência que vence o medo. Vamos ao momento de louvor e após o louvor nós estaremos orando, lendo o texto bíblico e ato contínuo, refletindo sobre a palavra. Vamos louvar ao Senhor. Louvemos ao Senhor.
espelho para gerações. Rico ou pobre ele for, o que eu preciso ser, coração sincero, um homem reto pra não se perder. Já não blasfemou no dia em que tudo virou cinzas. Eu preciso ser assim, Senhor, me ensina. Toca, Senhor, no meu caráter, me dá um coração de Jó, que não blasfema, que te adora, mesmo se tudo vira pó. Toca, Senhor, no meu caráter, me dá um coração de Jó, em meio ao tudo, em meio ao nada. Quero te adorar, Senhor, tu és meu melhor. Preciso ser um coração sincero, um homem reto pra não me perder. Já não blasfemou no dia em que tudo virou cinzas. Eu preciso ser assim, Senhor, me ensina. Toca, Senhor, no meu caráter, me dá um coração de Jó, que não blasfema, que te adora, mesmo se tudo vira pó. Toca, Senhor, no meu caráter, me dá um coração de Jó, em meio ao tudo, em meio ao nada. Eu quero te adorar, Senhor, tu és meu melhor. Graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Vamos colocar esse momento especial diante de Deus. Vamos apresentar diante de Deus as nossas vidas e esse momento em oração. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, a Ti, Senhor, e somente a Ti, o louvor, a adoração, a reverência. Nós estamos aqui, Senhor, para prestar um momento de adoração. Sim, Senhor, quando a Tua palavra ela é aberta, quando a Tua palavra ela é proclamada, quando os nossos lábios se abrem para Te adorar e Te louvar, sim, Senhor, nós estamos Te adorando. E nós pedimos para tanto, Senhor, a Tua aprovação, pedimos a Tua bênção sobre esse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, a minha vida, e eu coloco diante de Ti, Senhor, a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, aonde eles estiverem,
Ó glorioso Deus, eterno Senhor, em nome de Jesus, aonde a mão do pastor não alcança, a tua mão, Senhor, ela segura, e eu tenho convicção que o Senhor tem guardado as vidas, o Senhor tem guardado os lares, o Senhor tem guardado os corações, e eu te louvo por isso, e eu estou aqui, Senhor, nesta noite para te louvar, para te adorar, para dizer que o Senhor é o Deus da minha vida, o Senhor é o Deus desta igreja. Bem-aventurado o homem, bem-aventurada a mulher que confia no Senhor. Em nome de Jesus, aceita, Senhor, este momento, Senhor. Aceita, Senhor, as vidas que estão sendo agora, Senhor, apresentadas diante de Ti. E faça isso, Senhor, segundo o Teu amor e a Tua misericórdia, em o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o Seu nome para sempre. Graças te damos, Senhor. Graças te damos. Graças te damos. Aleluia, Senhor. Graças a Deus. Amados irmãos, irmãs, vocês que nos acompanham, nós verdadeiramente estamos felizes e satisfeitos por poder estar aqui, por poder falar a você, por contar com a sua atenção. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, abençoe a sua família e prepare o seu coração, prepare a sua mente para você ouvir e compreender a palavra do Senhor. A experiência que vence o medo. A experiência que vence o medo. Qual é a experiência que vence o medo? A experiência que vence o medo é a experiência com Deus. Quando nós temos uma experiência com Deus, esta experiência nos permite vencer o medo. E nós vamos chegar a esta conclusão de maneira mais clara a partir da exposição do texto, da palavra do Senhor. Eu cheguei a essa conclusão refletindo na palavra do Senhor. E refletindo no episódio, na vida desse homem que eu disse, um homem importante, um homem único, mas também um homem frágil. Um homem que sentiu medo, mas esse homem, como eu e como você, esse homem pôde contar com o socorro divino, ele pôde contar com o cuidado divino, e ele teve uma experiência legítima e autêntica com o próprio Deus. E essa experiência que ele teve com Deus, as experiências que ele teve com Deus no decorrer da sua vida, depois do momento em que ele foi chamado, fez com que ele vencesse o medo. O texto sagrado, a palavra do Senhor, sobre a qual nós vamos refletir, está no livro do Gênesis. Livro do Gênesis, o capítulo é o de número 15. Gênesis, capítulo de número 15, versículos 1 a 6. Versículos 1 a 6. A experiência que vence o medo. Eu leio assim, o texto sagrado. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás? Se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum.
um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Versículo de número 6. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Graças a Deus, graças a Deus. Palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A experiência que vence o medo é a experiência com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto sagrado, a porção que lemos, diz assim: depois dessas coisas. E depois dessas coisas, não apenas o que ocorreu no capítulo de número 14, quando Abrão, 318 daqueles da sua casa e mais 3 aliados foram diante de 4 reis poderosíssimos e resgataram Ló e a sua casa e a sua família. Não apenas isso, mas depois de todas essas coisas, o que aconteceu e que foi narrado desde o capítulo 12, quando Abrão foi chamado pelo Senhor. Depois de todas essas coisas, Deus já havia falado com Abraão. Abraão já tinha tido experiências com Deus por 3 vezes. Uma ocasião, Deus falou para ele: sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar aonde eu vou te mostrar. No segundo momento, Deus fala para ele assim: olha, eu vou fazer de você uma grande nação. E no terceiro momento, no capítulo de número 13, ele vai dizer assim: olha, anda por toda a largura, anda por todos os lugares, todos esses lugares vão pertencer a você e a sua descendência. E agora, depois de todas essas coisas, Abraão se sente fragilizado e ele vai ter uma experiência legítima e autêntica com Deus. Legítima por quê? Porque de fato é Deus que está falando. Não é alguém que está falando como se fosse Deus. Não. Não é alguém se passando por Deus, mas é o próprio Deus que está falando. Então é legítima. E ela é autêntica por quê? Porque ela é verdadeira. Não é algo subjetivo. Não é algo que Abraão está imaginando. É uma verdadeira experiência. E toda experiência legítima e autêntica que nós temos com Deus, ela só pode existir de uma maneira relacional. Não existe como nós temos uma experiência com alguém sem que a gente se relacione. Não é algo subjetivo, não é algo da minha cabeça, não é algo que eu acho que está acontecendo, não. A verdadeira experiência com Deus, ela se dá e ela é pontual. Nós sabemos que existem pessoas que são mestres em proporcionar experiências, eventos, a condição sonora, a condição visual, uma série de recursos sensitivos
que disparam ali os nossos sentidos, e as pessoas passam por um evento, mas não uma experiência com Deus, porque aquilo ele viveu aquilo sozinho. A experiência, ela tem que ser relacional, é necessário nós e Deus, é necessário Deus e a pessoa e Deus. Não é algo que a gente pode combinar, hoje vai ser desse jeito. Não é assim. Essas experiências, elas se dão de acordo com a vontade de Deus, o querer de Deus. Por isso, muitas vezes, nós ouvimos falar, e as Escrituras Sagradas são repletas de circunstâncias como essa. Como quem diz, Deus não está me respondendo, Deus não está falando, Deus não está vendo, Deus está distante. Por quê? Porque esta relação, não somos nós que determinamos quando ela vai acontecer. Não é assim. Então nós estamos falando de uma experiência, e a experiência que ela vence o medo não é algo subjetivo. Não é algo que apela para os nossos sentidos, para os nossos 5 sentidos. Não é nada disso. Isso é um evento. Uma experiência com Deus, ela se dá e ela é inesquecível. Vou citar aqui 3 exemplos. E vou citar aqui porque isso já foi testemunhado para a igreja. As pessoas já testemunharam isso para a igreja. Nós temos entre nós o presbítero Ezequiel Veríssimo de Mendonça. E ele teve uma experiência com Deus, ele era uma criança. Uma experiência há mais de 50 anos atrás. Mas foi uma experiência relacional. De fato, essa experiência aconteceu. E quando ele narra essa experiência, é uma coisa vívida. E não tenho dúvida que essa experiência, ela acompanha ele por mais desses 50 anos. Foi algo legítimo e algo autêntico. Nós temos também entre nós a nossa irmã Leila Delpino. Ela teve uma experiência com Deus. Ela diz que assim que ela começou a chegar à igreja há muito tempo atrás, e ela vinha, a esposa, a mãe, que estava conhecendo a palavra do Senhor, e certamente ela tinha o seu coração aberto para a palavra, sedenta da palavra, e ela conta, ela diz, e então eu ouvi um louvor, e quando aquele louvor estava tocando na igreja, e eu percebi, eu entendi, Deus está falando comigo. Essa é uma experiência autêntica, relacional. É o Deus que conhecia ela, o Deus que conhece ela e conhecia a situação que ela estava vivendo e falou com ela e marcou a vida dela. Assim como marcou a vida do presbítero Ezequiel, quando ele ainda era uma criança, e isso permanece. Não são eventos que toda semana tem que ser promovido. Tem que ser promovido um evento para que as pessoas se sintam, passem por experiências, mas coisas subjetivas, não é isso. Experiência com Deus, ela é pontual. Isso não aconteceu na cabeça de Abrão. Isso foi um fato. Nós temos também entre nós uma pessoa que durante muito tempo ela sofreu com uma questão no seu coração. O seu coração era um coração ferido. E essa pessoa, por muito tempo, ela procurou bálsamo, ela procurou a cura, ela procurou resposta, mas nada podia fazer com que aquela dor cessasse. E um dia, esta pessoa teve uma experiência com Deus, e nessa experiência, Deus falou ao coração dela, olha, essa questão é desse jeito, isso é assim. E essa experiência fez com que ela vencesse
todo medo. Ela entendeu aquilo. Ela superou essa dificuldade. Por quê? Porque é alguma coisa relacional. Não é um evento. Isso pode acontecer conosco. Nós podemos sentir isso. Nós podemos, por exemplo, não apenas sentir, mas nós podemos, por meio da leitura bíblica, do estudo da palavra de Deus, nós podemos de alguma maneira ter Deus falando conosco ali naquele versículo, que você olha para aquele versículo e algo ali te salta aos olhos e ali você tem uma experiência com Deus, que te traz conhecimento. Isso é uma experiência com Deus. Algo que estava ali o tempo todo, a vida inteira, por décadas. Você lê, você ouve, você ensina, você explica, mas tem uma hora que você tem uma experiência com Deus e aquilo te salta aos olhos. E aquilo passa a ter um novo significado. Te traz um conhecimento que você precisa. Nós podemos ter uma experiência com Deus quando nós estamos realizando algo e que de alguma maneira Deus nos convence que aquilo está errado. E quando Deus convence, quando você fica, não é que você sabe que está errado. Não é somente você fala assim, não, estou fazendo isso está errado. Não, é quando você tem uma experiência com Deus e aquilo fica claro, isso está errado. E aquilo muda, aquilo transforma. A experiência com Deus, ela é transformadora. Por isso que ela vence o medo. A experiência com Deus. Nós podemos sentir a experiência com Deus. Nós podemos, lendo o texto sagrado, nós podemos perceber a maneira como Deus se revela por meio da sua palavra, trazendo conforto, consolo, ensino. São experiências. E todas as experiências legítimas e autênticas, ela transforma a vida das pessoas. Eu não sei. Creio que não. O presbítero Ezequiel nunca mais passou pelaquela mesma experiência outra vez. Mas aquela experiência marcou a vida dele. Ele não precisa de passar por essa experiência toda semana. A irmã Leila, possivelmente, ela nunca mais passou por uma experiência como essa de muitos anos atrás. Ela não é alimentada por experiências ou por eventos. Nós não somos alimentados por eventos que apelam para os nossos sentidos, não. Mas quando nós temos experiências legítimas e autênticas com Deus, ela transforma a nossa vida e ela é capaz de nos fazer vencer o medo. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o teu escudo. Por favor, entendam isso. Preste atenção. A vida de Abrão nunca mais foi a mesma depois que Deus falou isso com ele. Mas Deus não tinha falado antes? Tinha. Mas a maneira como Abraão recebe essas palavras faz toda a diferença. Deus sabia, Abraão era um homem frágil, estava fragilizado, e o medo de Abraão não era simplesmente o medo de perder a sua vida. Quando nós vamos, no decorrer do texto aqui, nós vamos ver que o receio dele é que ele não deixasse um descendente. O receio dele é para quem vai ficar as coisas que eu possuo. Qual vai ser a minha descendência que eu vou deixar sobre a face dessa terra? O receio dele era esse. E era isso que incomodava Abraão. Era isso que incomodava ele. Mas depois daquela experiência, a vida dele nunca mais foi a mesma. Quando Deus disse assim, não tenha medo, Abraão. Não tenha medo. Eu sou o seu escudo. Glórias a Deus. Aleluia. E ele vai dizer,
grande será a sua recompensa. Glórias a Deus! Ponto de exclamação, grande será a sua recompensa. Eu sou o seu escudo, não tenha medo. Mas Abraão, ele vai dizer assim: que me darás? E mais do que isso, ele vai dizer assim: um servo da minha casa será o meu herdeiro. Ponto de exclamação. O que está acontecendo aqui? Deus fala para ele: não tenha medo, eu sou seu escudo, grande será a sua recompensa. E ele vai falar assim: que me darás? Eu mesmo vou resolver essa questão. Eu sei para quem eu vou destinar os meus bens, já sei quem é. É o Damasceno. Eliezer. Já sei, ele vai ser o meu herdeiro. O que está acontecendo aqui? Quando Deus fala a Abraão, no capítulo 12, no capítulo 13, Abraão, ele recebe esta palavra, ele aceita essa palavra, ele obedece ao Senhor. E essas palavras geraram no coração dele uma expectativa. Não era ainda a fé. Até esse momento aqui, quando ele diz: um servo da minha casa será o meu herdeiro, até esse momento, Abraão não é o nosso pai na fé. Até esse momento não, porque ele ainda não tinha fé, pela qual ele ficou conhecido, ele é conhecido até hoje. Até esse momento o que ele tinha era expectativas, porque Deus tinha falado com ele, e ele tinha expectativas. Mas Deus não tinha separado para ele apenas expectativas, Deus tinha um legado para ele, mas ele não tinha entendido. E porque ele vivia expectativas, ele sentiu medo, porque ele entendia que as expectativas dele estavam sendo frustradas, porque Deus prometeu a terra e ele ainda não havia recebido a terra. Deus havia prometido a ele descendência, e ainda não existia descendência, e ele sentiu medo porque ele se sentiu frustrado. Mas Deus te ama, meu irmão. Deus nos ama, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos ama, e Ele não nos rejeita, Ele não nos lança fora, Ele conhece a nossa estrutura, Ele conhece as nossas limitações. O Senhor conhece todas as coisas. Então ele pega e fala para Abraão, porque isso aqui não é a coisa da cabeça de Abraão. Não é algo subjetivo, é uma experiência concreta, relacional. E ele chega e fala assim: seu herdeiro não será esse. Quanta paciência, hein? Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. E levando para fora da tenda, disse: a necessidade de vermos as coisas. Eu te falei, às vezes falar não é suficiente, tem que mostrar. Então o Senhor ele diz assim: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Evidentemente, Abraão não podia contar todas as estrelas. E não é só pelo fato de elas serem infinitas, no sentido numérico, inumeráveis. É porque haviam estrelas que Abraão não podia ver. Haviam estrelas
que Abraão não podia ver. Então seria impossível ele contar as estrelas. Ele não conseguiria contar, nem mesmo a que ele consegue ver. E como ele saberia o número daquelas que ele não consegue ver? Não conseguia ver. Mas o detalhe é que o Deus que chama Abraão para fora da tenda e diz: olhe para o céu e conte as estrelas, ele criou todas as estrelas e ele determinou o número delas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não somente criou e determinou o número, ele chama cada estrela pelo seu nome. Esse é o Deus que estava falando com Abraão. E aí ele vai dizer assim, e prosseguiu: assim será a sua descendência. E naquele momento, aquilo que Deus tinha colocado para Abraão deixou de ser uma expectativa e passou a ser objeto da fé. Passou a ser objeto da fé de Abraão, porque a palavra de Deus diz que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, não é mais a expectativa que pode nos levar ao medo, mas é a fé. É a fé que nos permite ver aquilo que ainda não existe. Tamanha é a fé de Abraão, que creu no Senhor, que ele era capaz de ver o que ainda não existia, porque ele foi capaz de crer na palavra do Senhor. Graças a Deus. Assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos partir para a conclusão. Nós vamos a um louvor. E depois do louvor nós estaremos orando. Essas palavras entraram no coração de Abraão. Quais palavras? Não tenha medo. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Foi uma experiência legítima e autêntica que marcou a vida de Abraão por toda a sua existência. Aliás, depois de que Deus chama Abraão, ele viveu mais 100 anos. Ele viveu 175 anos, diz a palavra do Senhor, Gênesis capítulo de número 25, vai mostrar isso. Mas olha a importância de ter uma esperança, olha a importância de ter uma experiência que vence o medo. Ele não precisou de ter outra experiência como essa. Como o presbítero Ezequiel não precisou, como a irmã Leila não precisou, como essa outra pessoa de quem nós falamos também não precisou. No que redundou? O que resultou essa fala do Senhor com Abraão? Como Abraão, a partir dessa experiência, venceu o medo? Isso está declarado num texto que todos nós conhecemos. E eu quero crer que depois dessa maneira de nós olharmos as Escrituras, nós vamos entender melhor esse texto. O capítulo 22 vai dizer que Deus pede agora, não mais a Abrão, mas a Abraão, porque Isaac lhe havia nascido. O Senhor pede o seu filho, o seu único filho, que ele tanto amava, para que fosse sacrificado. Mas o detalhe é que no capítulo 22, verso 5, Abraão vai dizer assim aos seus servos: depois de adorarmos, nós voltaremos. Ele sabia o que Deus
havia pedido para ele. Mas a fé dele era que ele iria subir, ele iria adorar. Adorar como? Obedecendo. E ele tinha a convicção de que ele voltaria. Depois nós voltaremos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício, colocou no ombro do seu filho Isaque, e ele mesmo levou consigo a brasa e a faca. Enquanto eles caminhavam, Isaque perguntou: meu pai, que bonito isso, que coisa linda é essa? Um filho dizer ao pai: meu pai, que doçura isso, não é doce isso? Ouvir um filho dizer: meu pai, é lindo isso, é doce. Como também é doce para um filho ouvir assim: sim, meu filho, eu estou aqui, meu filho, graças a Deus. Abraão respondeu: eu estou aqui. Isaque vai dizer: as brasas e a lenha estão aqui, mas aonde está o cordeiro para o holocausto, para o sacrifício? Abraão, ele entendeu, ele não teve medo. Quando o Senhor pede a ele, ele não teve medo. Porque ele falou assim: não tenha medo, Abraão, não tenha medo, eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa. E quando Deus pede o seu filho, ele não teve medo, ele não teve medo. O verso 8 diz: e respondeu Abraão a Isaque, seu filho, que perguntara: eu estou vendo a lenha, eu estou vendo fogo, mas e o cordeiro? Abraão disse assim: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Louvado seja o nome do Senhor. Quem diz uma palavra dessa? Quem teve experiência com Deus, quem conhece Deus. É a experiência que permite vencer o medo. E Deus havia dito a ele: não tenha medo, eu sou o seu escudo. E Abraão foi conhecido como pai da fé, porque ele creu. E tudo aquilo que era expectativa, que diante do não cumprimento, no momento que nós pensamos, nos traz medo e insegurança, deixa de ser expectativa e passa a ser a fé. Se torna a fé na nossa vida, nos concedendo a oportunidade de vencer o medo. A experiência que vence o medo é a experiência com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ao momento de louvor e ato contínuo nós estaremos orando. Vamos louvar ao Senhor. Aos pés
Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar e seremos despedidos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos, Senhor, pelo seu cuidado. Sim, Senhor. O Senhor é aquele que intervém em favor do seu povo. O Senhor é aquele que vem para libertar o seu povo. O Senhor age na igreja e por meio da igreja. E o Senhor também fala individualmente aos corações. E o Senhor sabe o que nós precisamos nesta noite. O Senhor sabe, talvez, qual é o motivo da nossa fragilidade. O Senhor sabe qual é o nosso medo. Ó glorioso Deus, como foste com Abraão, fala aos nossos corações, direciona a nossa vida, que nós possamos verdadeiramente ter uma experiência com o Senhor, e uma experiência efetiva, uma experiência, Senhor, legítima e autêntica, Senhor, que permita que nós possamos vencer o medo, que nós possamos ter renovada em nós a nossa fé, a nossa alegria, o nosso ânimo, em nome de Jesus Cristo. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Louvado seja o seu nome. E eu coloco diante de ti, Senhor, a vida dos meus irmãos. Eu coloco a vida de todos aqueles, Senhor, que neste momento estão abrindo os seus corações. Todos aqueles, Senhor, que se dispuseram a ouvir a sua palavra de bom grado, em nome de Jesus, Pai. Ó Senhor, Tu és um Deus de milagre. Sim, Senhor, porque Abraão, na idade avançada, ele foi pai. Sim, glorioso Deus. Ó Senhor, realiza na vida dos meus irmãos, segundo a sua soberania, um milagre, uma ação sobrenatural, aquilo que vai além da nossa condição, aquilo que vai além da nossa possibilidade. Ergue a tua mão, Senhor, em nome de Jesus, e alcança a vida de todos os necessitados. Ó glorioso Deus, eterno Senhor, eu coloco diante de ti, Senhor, a vida de cada um de nós. Eu coloco diante de ti, Senhor, a vida de todos aqueles que padecem de qualquer tipo de enfermidade, enfermidade física, enfermidade emocional. Senhor, acrescenta a fé, Senhor, aqueles que estão abatidos, Senhor, em nome de Jesus. Concede saúde, concede graça, concede perdão, concede misericórdia. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Obrigado por estar conosco, obrigado por falar conosco, obrigado por guiar a nossa vida. O Senhor é o nosso Deus, em nome de Jesus. E que as nossas experiências, Senhor, elas possam sempre nos aproximar de Ti e possam nos conduzir a um caminho, Senhor, de santidade, segundo o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, fica em cada lar, em cada família, em cada coração, dando, Senhor, a Sua bênção, a Sua graça e o Seu favor. Em nome de Cristo Jesus eu oro e por Ele eu agradeço. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Vamos nos despedir. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Deus nos abençoe. Uma ótima noite na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.